Lucas capítulo 19, versículo 5. Jesus faz um chamado a um homem chamado Zaqueu. Era difícil conseguir vê-lo por conta de muitas pessoas que estavam com ele, e a Bíblia relata que Zaqueu ele era de baixa estatura. Então, Zaqueu, história que nós conhecemos, ele se coloca numa posição elevada para conseguir ver Jesus. Ele queria ver o Mestre. Talvez não era a intenção dele de falar com Cristo, mas ele queria vê-lo. Só que o propósito do Senhor Jesus era outro. Jesus queria ter um relacionamento com Zaqueu. E é por isso que, nesse momento, Jesus olha para cima e chama Zaqueu. E fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E aqui nós temos muitas informações, muitos ensinamentos, muitas questões que nos faz pensar e entender o que significa ser chamado pelo Senhor Jesus. A primeira coisa que nós vemos aqui, que o chamado do Senhor Jesus é um chamado gracioso. Porque se nós olharmos a história de Zaqueu, o próprio título do capítulo 19, algumas Bíblias vai falar que Zaqueu era o publicano. Nós sabemos que os publicanos eram aqueles que pegavam impostos, cobravam os impostos e enriqueciam com isso. Eram homens da mesma classe, ou melhor, da mesma etnia, era do mesmo povoado, porém trabalhava para o governo externo. Então, era considerado como se fossem traidores. Ficavam ricos cobrando a mais impostos para o seu próprio povo. Não era um homem amado. É por isso que nós vamos ver que quando no versículo 7 eles murmuram, falam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E você vai ver que o próprio Zaqueu, quando ele vai ter uma nova vida, uma mudança, ele confessa as práticas dele. Ele fala: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ou seja, ele entendia e sabia que ele tinha uma vida rica errada. Ele conseguiu a riqueza de uma forma errada. Então poderíamos entender que Zaqueu seria a última pessoa a ser alcançada numa visão humana. Mas o chamado do Senhor é um chamado de graça. Ele vai além dessas questões. Ele tinha uma ocupação extremamente má. Ele era um homem que não era amado naquele ambiente, e ainda era um homem que tinha ficado rico de uma forma ilícita, em cima do sacrifício, em cima dos bens dos seus próprios irmãos. Mas este homem que era odiado pela sociedade, foi este homem que Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor Jesus, Ele salva quem Ele quiser. O Senhor Jesus tem amor para dar a qualquer pessoa e salvação para qualquer pessoa, seja ele qual pecado for. Basta reconhecer que é pecador e se render aos pés do Senhor Jesus. Então, o chamado gracioso também é um chamado pessoal. Nós vemos que ele chama Zaqueu pelo nome. E há de se entender, por experiência de cada um aqui, que o Senhor Jesus não chama por multidão.
Deus, Ele não chama as pessoas por atacado. O Senhor Deus chama um por um. Você vai ver na Bíblia Deus indo até Maria e falando com ela, dizendo diretamente a ela. Você vai ver Jesus chamando a Pedro e João, os pescadores no lago, e dizendo para eles: segue-me. Vai ver Jesus chegando perto de Mateus, que estava sentado cobrando impostos, e chamando ele para o seguir. Você vai ver que quando você se rendeu aos pés do Senhor Jesus, Ele não estava chamando o vizinho, Ele não estava chamando uma multidão, Ele veio diretamente a você, tocou no teu coração e disse: filho, filha, venha, me segue, eu te amo e te salvo nesse dia. O chamado do Senhor Jesus é pessoal, por isso que Ele chama Zaqueu pelo nome. E também é um chamado apressado. Você vai ver que Jesus usa o termo desce depressa. Deus convida a salvação, não é para amanhã. O amanhã não nos pertence. E o amanhã não existe. O que é o amanhã? O amanhã ainda vai existir. Nós temos o hoje. O ontem não existe mais. O amanhã não existe ainda. Nós só temos o hoje. Por isso se chama presente, porque é um presente de Deus para a nossa vida. Nós só temos o hoje. Nós só temos este momento. É por isso que Jesus te chama hoje. É por isso que Jesus tem um chamado e um momento conosco nos dias de hoje. Ele não faz uma salvação para amanhã. E nós, quando chegamos no final do culto, o que nós falamos? O que nós fazemos? Alguém quer aceitar o Senhor Jesus hoje? Porque aceitar a Cristo nós não temos como. Ainda nós falamos o seguinte termo: se até o término do culto ainda estivermos aqui, você ainda tem a oportunidade. Por que nós usamos esse termo? Porque nós não sabemos se daqui uma hora estaremos aqui. Nós esperamos a volta do Senhor Jesus para agora, para este momento. Nós esperamos o Senhor Jesus para esse exato momento. No amanhã não nos pertence. É por isso que o chamado do Senhor Jesus é apressado. É por isso que Ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar a tua casa. Eu sei que o Senhor pode fazer amanhã. Eu sei que Deus tem poder para tomar todo o mês. Porém, nós cremos que o Senhor Deus está operando hoje, que o Senhor está falando hoje conosco, que o Senhor está fazendo hoje, e que se amanhã não existir, nós adoramos o Senhor Jesus nesse presente, porque temos que dar toda a honra e toda a glória a Ele hoje. Por isso, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa para adorar a Jesus amanhã, se você pode adorar hoje. Se desfaça de tudo aquilo que te impede e glorifica o nome do Senhor Deus, porque Ele se faz presente. É um chamado que humilha. É um chamado que faz descer. Infelizmente, nos dias atuais, muitas das mensagens são mensagens para elevar as pessoas. São mensagens para elevar. Muitos chamados são dizendo: vem e você vai crescer, vem que você vai ter, vem que vai ter carro, vem que vai ter bens, vem que você vai ter prosperidade. Só que Jesus, Ele sempre chamou para descer. Ele sempre chamou para se humilhar. É por isso que quando Ele fala: quem quiser vir após mim, Ele diz: quem quiser vir após mim, primeira coisa, desce, negue-se a si mesmo, depois toma a tua cruz e me segue. O problema é quando viemos para o Senhor, para a gente se elevar, para a gente alcançar. Enquanto Jesus está nos chamando para descer, Jesus está nos chamando para nos humilhar, para sair da nossa autoconfiança,
confiança, aquilo que nós pensamos que somos, achamos que somos grandes coisas. E Jesus está dizendo, o Senhor Deus fala conosco: você sem mim nada pode fazer, sem mim você não é nada, não é ninguém. E para ter a mim você precisa se humilhar, se despir da sua natureza pecaminosa, dizer não para si mesmo, e aí sim você terá parte comigo. É um chamado para se humilhar. Ele nos deixou exemplo, porque Jesus não teve preocupação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo. E nos ensina, eu falei isso na sexta-feira, que este texto que nós sempre recitamos, ele está dentro de um contexto de exemplo, porque Paulo vai exemplificar para os filipenses como é tratar os irmãos. Ele fala, tem que ser humilde igual o Senhor Jesus, e aí ele relata e traz essa revelação. Então é um chamado para descer, para se humilhar. Não é para ser grande, é para ser pequeno. Não é para crescer, para ter o sentimento que tinha os apóstolos, para ter o sentimento que tinha os servos do Senhor naquele tempo, que ele cresça e eu diminua. Está faltando entre nós, está faltando no nosso coração esse entendimento, que nós estamos aqui não é para que nós venhamos crescer, mas é para que Deus cresça, o nome do Senhor Jesus venha crescer e a gente diminuir a cada dia, porque toda honra, toda glória tem que ser dada a Jesus. Aleluia! O chamado do Senhor Jesus também é um chamado afetuoso. Interessante que ele fala: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quero estar na sua casa. Talvez os discípulos naquela redondeza poderiam dizer: o Senhor Jesus vai errar nessa, porque este homem é pecador. Você vai ver que as pessoas estavam murmurando. Talvez os discípulos poderiam dizer: Jesus vai errar nessa, vai queimar a reputação dele. Os próprios homens reclamam, falando: como é que ele pode entrar na casa do pecador? Este homem nos rouba, este homem nos usurpa, este homem não é digno do Senhor Jesus na casa dele. Mas o Senhor Jesus, ele tem um chamado afetuoso, tem um chamado que ele vai de encontro a tudo aquilo que é rejeitado, a todo aquele que não é bem quisto, bem visto, e o Senhor vem com amor, passando por cima de tudo isso, perdoando, transformando, abraçando e entrando na casa. É por isso que ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém, ele não falou a qualidade dessa pessoa, ele não falou que ela tinha que ser santinha, que não tinha que ter problema. Ela falou: se alguém, ele diz, se alguém abrir, eu entro e ceiarei. Aleluia. Também não é um chamado passageiro, é um chamado permanente. Jesus não fala que vai ficar, dar uma visita na casa de Zaqueu. Ele não usa o termo: eu vou dar uma passeada lá, vou lá tomar um café contigo. Não, ele fala: hoje me convém pousar em sua casa, ficar na tua casa. Jesus não vem visitar a igreja. A gente tem esse costume de ver, né? Senhor nos visita. Jesus não visita. Jesus não, ele não é visita na nossa casa. Jesus é morador. Jesus é possuidor do templo. Ele é o dono do templo. Por isso que fala que o templo é dele. Quando nós abrimos o coração para o Senhor, não é para ele fazer uma visita no nosso coração, mas é para ele fazer moradia na nossa vida. O Senhor Jesus não quer nos visitar todo dia. O Senhor Jesus quer estar nos nossos corações. Quando ele bate a porta e a gente abre e ele entra, a intenção do Senhor Jesus é ficar até a consumação dos séculos, porque ele mesmo disse: eu não vos deixarei órfão, enviarei outro consolador, eis que estarei convosco todos os dias e até a consumação dos séculos.
Aleluia! Senhor Jesus não veio visitar a igreja. O Senhor Jesus, Ele é o dono da igreja. Ele é o dono do templo. Ele permanece. É por isso que Ele fala: convém pousar em tua casa. E para finalizarmos, é um chamado que produz fruto. Você vai ver que depois que Jesus chama Zaqueu e vai à casa dele, Zaqueu começa a se arrepender e a falar: não, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. É aí que Jesus fala no versículo 9: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O chamado do Senhor Jesus produz fruto. Você só faz o que faz, só é o que é, por causa do chamado do Senhor Jesus na sua vida. E se você tem um chamado com o Senhor, você produz fruto. Você pode produzir fruto. Zaqueu, ele tinha uma vida de uma forma. Quando ele se encontra com o Senhor Jesus, ele muda. É por isso que crente não fica da mesma forma que chegou. É por isso que a gente verdadeiramente vai vivendo de glória em glória, vai mudando, vai crescendo espiritualmente, vai mudando essa atitude. O que a gente fazia antes não faz mais. Por quê? Porque quem nos chamou foi Jesus, e o chamado dele produz fruto na nossa vida, fruto de arrependimento, mudança de vida. Não tem como a gente permanecer da mesma forma. Antigamente bebia e continuava bebendo, não tem como. Antigamente fumava, se drogava, fazia as coisas erradas, continua, não tem como. Quando é chamado pelo Senhor Jesus, a casa muda, é organizada, o coração se reorganiza e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Aleluia! Nós temos aqui um simples chamado de Zaqueu. No versículo 5: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E entendemos o que significa ser chamado pelo Senhor. Ei, Jesus não te chamou para uma vida aquém das bênçãos de Deus. Ele te chamou para um propósito. Ele nos chamou para uma finalidade. E dentro desse chamado, dentro desse convite, desde o primeiro momento que você abriu a porta do coração para o Senhor, Ele tem feito, Ele tem operado, e Ele quer operar mais ainda. Basta nós darmos lugar, basta nós permitir. Zaqueu, quando estava à procura de Jesus, estava no alto. Quando Jesus falou: desce, o que ele fez? Ele desceu. Jesus falou: quer entrar na tua casa? Ele falou: vamos embora. Quero ficar na tua casa? Seja bem-vindo. Quando entrou dentro da casa, Jesus falou: olha, quando ele percebeu que Jesus era um homem diferente, as pessoas estavam murmurando. E a primeira coisa que ele fala: Jesus, eu sei que tu és santo, eu sou pecador, mas eu quero mudança de vida, e eu vou mudar. Eu vou fazer isso e aquilo. Eu terei uma atitude. Depois que ele faz as partes dele, ele entende, recebe o chamado, abre a porta, muda de vida, o Senhor Jesus fala: hoje tem salvação aqui. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo estava lá na sarjeta e o pai estava em casa esperando. Como é que o filho voltou? Porque ele quis voltar. Ele falou: hoje, ele lembrou, falou: jornaleiro da minha casa, casa do meu pai, tem alimento melhor que esse. Eu hoje me levantarei, voltarei à casa do meu pai, falarei para ele: pai, peguei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Eu vou voltar para casa, vou fazer. O que ele está fazendo ali? Ele abriu a porta do coração. Ele estava falando: pai, entra de novo, eu quero voltar para casa. É o que Zaqueu fez. Se você vê, desde quando
Até antes mesmo de Jesus ter olhado para ele, falado com ele, ele já tinha se colocado numa posição estratégica, ele já estava desejoso de ver Jesus. Aí Jesus fala, desce, ele corresponde, ele desceu. Jesus fala, quero entrar na sua casa, ele falou, vamos embora, vou ficar na tua casa, fica à vontade. Quando Jesus entrou lá, ele sentiu a presença do Senhor Jesus, ele diz, então Senhor, eu vou mudar, porque o Senhor é santo. E a vida dele teve salvação. Que isso nos ensina, nós precisamos corresponder a tudo aquilo que Deus tem colocado diante da gente. Não adianta Jesus estar falando, filho, desce, se você querer continuar em cima de árvore. Não adianta Jesus falar, eu quero entrar na tua casa, você fecha a porta. Não adianta Jesus ficar falando, quero ficar na tua casa, e falar, não, Jesus, só visita. Não adianta Jesus estar dentro e falar, Senhor, o Senhor está dentro, eu sei que é santo, mas eu vou continuar com os meus pecadinhos aqui. Não haverá salvação, não haverá mudança. Mas quando a gente começar a corresponder ao chamado de Jesus, Jesus falar, filho, desce, e você, sim, Senhor, eu vou descer. Filho, eu vou entrar na tua casa, Senhor, pode entrar, as portas estão abertas. Filho, eu quero fazer moradia da tua casa, Senhor, fica à vontade. Entra na sala, no quarto, no banheiro, na varanda, toma o terreno todo. E Jesus fala, eu vou ficar na tua casa, Senhor. Toma a chave da casa, Senhor, toma a escritura da casa. Fica aqui o tempo que o Senhor quiser, a casa é tua. Muda os móveis, faz o que o Senhor quiser. E quando o Senhor Jesus estiver dentro, fala, Senhor, eu sei que tu és santo e eu sou pecador, mas eu te digo que eu vou buscar, vou procurar me santificar, vou procurar mudar a todo dia. Cada dia eu vou estar orando, jejuando, buscando a presença do Senhor, porque o Senhor é santo e eu quero ser santo como o Senhor é. Aleluia! Aí sim haverá salvação na casa, haverá mudança na nossa casa. Aleluia! Jesus tem um chamado que é gracioso, é pessoal, é apressado, que nos humilha, é afetuoso, é permanente e traz fruto. E Deus nos convida a cada dia a receber esse chamado, para qual seja a área, que todo dia nós temos algo a vencer, todo dia nós temos algo a mudar, e Jesus nos chama sempre para a santificação, sempre dizendo, filho, isso aqui você precisa se preocupar mais, filho, aqui tem que buscar mais, aqui você tem que batalhar mais. E ele fala, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou diante do Senhor para melhorar. Ah, Senhor, eu não fiz o que eu fiz de errado, não vou fazer mais, eu vou mudar, pode deixar, Senhor, eu estou aqui, eu quero mudança, eu quero mais do Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais, cada vez mais, Sua presença. Aleluia! Só assim que nós veremos o novo de Deus, só assim que nós veremos a mudança na nossa casa, no nosso caráter. Não adianta Jesus estar te chamando e você ficar parado. Não adianta Jesus estar falando contigo, estar dentro da tua casa e você simplesmente ficar parado. Lembra quando ele entrou na casa de um outro homem religioso, que uma mulher vem e começa a chorar nos pés do Senhor Jesus? E você vai ver Jesus quieto. Ele entra dentro de uma casa, senta para comer e fica quieto. Aí a mulher começa a adorar Jesus, aquele homem começa a julgar Jesus e falar, se esse homem fosse profeta, ele ia saber que ele era pecadora. Aí Jesus se levanta, aí ele começa a falar, porque ele sabe os corações. Ele fala, rapaz, eu entrei aqui, começa a mostrar para ele o que ele deixou de fazer e aquela mulher está fazendo. Fala, você não me considerou, você não me cumprimentou, você não me deu um beijo, você não me ungiu, e esta mulher está aqui desde quando eu cheguei, está adorando. Jesus estava dentro da casa dele, e aquele homem, em vez de receber a salvação, ele estava ali acusando Jesus. Vê se pode, mas isso é possível. Jesus está dentro da casa, diante da pessoa, e a pessoa, em vez de receber salvação, começar a querer acusar Jesus.
Zaqueu, com todos os defeitos, todos os pecados, quando Jesus estava dentro da casa dele, ele falou: Senhor, eu vou mudar, aleluia, eu vou ser diferente, eu não tenho valor nenhum, Senhor. Tudo isso que as pessoas me acusam, eu sou. Mas a partir de hoje, há mudança nessa casa aqui e na minha atitude. Jesus falou: então tem salvação nessa casa. Aleluia. Vamos nos colocar de pé.